Vamos lá então para a terceira parte, nossa terceira aula sobre conjuntos. E nesta terceira aula vamos inicialmente falar das operações que são possíveis serem feitas com conjuntos. Bom, a primeira operação que nós temos entre conjuntos é a operação da união. Quando a gente fala operação união, o que eu estou, num português, vamos dizer, mais simples, o que eu estou falando é simplesmente juntar os conjuntos. Então, juntar os conjuntos. Então, se eu tenho o conjunto A, os elementos sejam 1, 2, 3, 4. E o conjunto B, os elementos 5, 6, 7. Eu quero unir esses dois conjuntos. E a simbologia que eu vou utilizar é o símbolo da união, que é um U, como se fosse um U, né? Não é um U, é o símbolo que parece o U, que parece inclusive também o conjunto diverso, mas nesse caso não é o conjunto diverso, é o símbolo da união. Então, A unido a B o que é? São juntar os elementos de A com os de B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E simples. E se eu tivesse, por exemplo, como conjunto C, os elementos 3, 4 e 16. E eu quisesse fazer o conjunto A unido a C. De novo, o que é a união? Juntar os elementos de A com os elementos de C. Então, A unido a C seriam os elementos de A, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Com os elementos de C, 3, 4 e 16. Bom, como eu tinha dito antes, não há necessidade de repetir os mesmos elementos, já que 3 e 4 pertencem também a A. Então é só acrescentar o 16. Qual é o segundo tipo de operações que nós temos com conjuntos? A interseção. A interseção eu não vou querer juntar os conjuntos. Eu vou querer descobrir o que tem de semelhança entre os dois conjuntos. O que tem de igual. Quais são os elementos que são iguais aos dois conjuntos? Quais são os elementos que pertencem aos dois conjuntos? Então, se eu tenho um conjunto, vou usar esses mesmos aqui de cima. Eu tenho o conjunto A, 1, 2, 3, 4, o conjunto B, 5, 6, 7, e o conjunto 6, 3, 4, 16. Qual é a interseção entre A e C? Esse aqui é o símbolo da interseção. É o símbolo da união ao contrário, ou de cabeça para baixo, vamos dizer assim. Então, qual é a interseção entre os conjuntos A e C? Bom, o conjunto A é 1, 2, 3, 4. O conjunto C é 3, 4, 16. O que tem igual em A e C? O que tem igual em A e C é o 3 e o 4. Então, a interseção entre A e C é 3 e 4. E a interseção entre A e B? Bom, A e B. A é 1, 2, 3, 4. C é 5, 6, 7. Não existe nenhum elemento que pertença aos dois conjuntos. Então, nesse caso, a interseção entre A e B é o conjunto vazio, porque não há elemento nenhum que pertença aos dois conjuntos. Eu poderia também ter escrito a interseção B como sendo este símbolo do conjunto vazio, que eu já mostrei a vocês anteriormente, que são duas chaves sem nenhum elemento dentro dele. A terceira operação que nós temos é a diferença. Diferença entre conjuntos. Vou colocar aqui para ficar mais bonitinho. A diferença entre conjuntos. Então, por exemplo, o que seria a diferença entre conjuntos? Vamos lá, deixa eu escolher aqui outros conjuntos para ficar um pouco mais claro para vocês. Vamos aqui o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o conjunto B, 3, 4, 5. E eu quero A menos B. O que eu estou dizendo? O que eu estou querendo descobrir quando eu faço essa conta que eu chamei aqui de diferença de A, como se fosse A subtrair de B? Como é que eu faço isso? Bom, basicamente a pergunta é a seguinte: quais são os elementos que tem em A que não tem em B? Ou no matematiquês mais formal, quais são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B? Então vamos lá. O 1 pertence a A. Pertence a B? Não. Então ele entra. O 2 pertence a A? Não pertence? Pertence. Pertence a B? Não.
Então ele entra. O 3 pertence a A. Opa, o 3 pertence a B. Então ele pertence aos dois. Então ele não vai entrar. O 4 pertence a A, mas também pertence a B. O 5 pertence a A e também pertence a B. Já o 6 não. O 6 pertence a A e não pertence a B. Então, A menos B, o conjunto é 1, 2C. Ou seja, os elementos de A que não tem em B. Se nós fizermos ao contrário, B menos A, será que a gente vai obter o mesmo conjunto? Vamos analisar. Novamente, o que é a diferença? É achar os elementos que pertencem a B, mas não pertencem a A. Pertence a B, mas não pertence a A. Então vamos lá. 3 pertence a B. Ok. 3 não pertence a A? Não, infelizmente não. 4. O 4 pertence a B. Só que o 4 também pertence a A. 5. O 5 pertence a B, beleza. Mas o 5, infelizmente, também pertence a A. Então, todos os 3 números, todos os 3 elementos, eles pertencem a B e a A. Então, nesse caso, não há nenhum elemento que pertença a B e não pertença a A. Então, nesse caso, B menos A é o conjunto vazio. Então, perceba que A menos B necessariamente não será igual a B menos A. Vamos fazer mais uma. A minha experiência diz que há uma certa dificuldade em entender o conceito de diferença. Vamos aqui escolher dois conjuntos. O conjunto H, que vai ter, vamos lá, o preto, o azul, e o verde, e o branco, e o roxo. E o conjunto I vai ter o marrom, o verde, o azul e o amarelo. Vamos fazer o H menos o I. Novamente, quais são os elementos que pertencem ao H e não pertencem ao I? Preto pertence ao H? Pertence. Pertence ao I? Não. Então ele entra. Preto. O azul pertence ao H. Não pertence ao I? Não, infelizmente ele pertence. Então ele não vai entrar. O verde pertence ao H. Pertence ao I? Pertence. Então esse elemento não entra. O branco pertence ao H. Pertence ao I? Não. Então ele entra. Assim como o roxo. Porque o roxo tem H, não tem I. Vamos fazer o inverso? I menos H. Vamos olhar aqui o I. Marrom. O marrom pertence a I? Pertence, ok. Ele pertence a H? Não, não pertence. Então, ótimo, ele não pertence. Então, o marrom, ele pertence a I e não pertence a H. O verde, infelizmente, pertence aos dois. O azul pertence aos dois, o amarelo não. O amarelo pertence ao H, mas ele não pertence, desculpe, o amarelo pertence ao I, mas ele não pertence ao H. Então ele vai ser incluído nesta relação. Entendeu? Vamos trocar aqui de página. Nós temos aqui algumas, são até bastante extensas, mas vamos ver algumas delas. Algumas propriedades da união e da interseção. Algumas são bem óbvias, outras já são um pouco mais difíceis. Propriedades da união e da interseção. Vamos lá. A primeira delas é que A unido a B é igual a B unido a A. Ou seja, a propriedade comutativa. Assim como a interseção B também será igual a B interseção A. A segunda propriedade é a propriedade associativa. Então nós temos A unido a B unido a C é a mesma coisa que A unido a B unido a C.
Tanto faz se você une primeiro A com B para depois com C, como fazer primeiro B com C para depois com A. A mesma coisa com relação à interseção. Não há diferença em qual é a ordem que você faz essas operações associativas. Uma terceira propriedade é distributiva, que é a seguinte: a interseção B unido a C é igual a interseção B unido a interseção C. Ou seja, a interseção B, a interseção C, depois unido. Da mesma forma que A unido a B inter C vai ser A unido a B, A unido a C, interseção. E essa propriedade é a propriedade distributiva. As mesmas propriedades que a gente faz na aritmética, quando a gente está fazendo conta de mais, de menos e de vezes. Uma terceira propriedade essa já é um pouquinho mais complicada. Não seria mais complicada, mas vamos lá. Se A unido a B é igual a B, o que é que significa? Significa que A está contido em B. Então, se eu faço a união de A com B e o resultado é o mesmo conjunto B, o que é que significa? Significa que A é apenas uma parte do conjunto B, ou seja, A está dentro do conjunto B. Da mesma forma que se A interseção B é igual a A, isso também significa que A está contido em B. Ok, galera?